Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado O Coração do Misticismo. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: não é seu conhecimento, sua sabedoria, nem sua compreensão. É de Deus. Mestre, sobre esse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é sabedoria, conhecimento e inteligência? Ô Gilson, só há uma forma de aproximação real da vida. E essa forma real é pela sabedoria. Nós podemos ter essa comum aproximação da experiência da vida, como ela acontece, a partir do conhecimento que adquirimos. Em geral, confundimos esse conhecimento. Veja, há uma diferença entre a verdade da sabedoria, da real inteligência, para aquilo que nós chamamos de inteligência linkada a esse fundo de conhecimento que nós adquirimos e de experiências pelas quais nós passamos. É muito comum na vida adquirirmos pela experiência conhecimento ou pelo conhecimento, com base no conhecimento, adquirirmos novas experiências. Isso apenas nos dá na vida uma aproximação da vida nessa assim chamada inteligência que conhecemos. Repare, o ser humano, ele é muito inteligente. Nós somos criaturas capazes de grandes realizações. Isso já ficou provado ao longo dos séculos, sobretudo nesses últimos séculos, nesses últimos 100 anos, as realizações e conquistas dessa inteligência em nós já se mostrou muito clara. Então nós temos uma grande inteligência, mas uma inteligência que se baseia no conhecimento e na experiência. Aqui, quando tratamos com você da verdade, da sabedoria, nós precisamos de uma nova qualidade de inteligência, que não é a inteligência do conhecimento, que não é a inteligência da experiência, que não é a inteligência que se assenta no pensamento. Repare que todo o nosso conhecimento, ele tem por princípio o pensamento. Toda a nossa experiência é, na realidade, conhecimento, que é pensamento. Agora, repare, apesar de todas essas realizações, Gilson, nós continuamos, como seres humanos, apesar de todo o conforto, comodidade, eficiência, capacidade, nós temos hoje recursos na ciência médica, em meios de transportes rápidos. Nós temos a presença da mecânica dos computadores, da habilidade dos robôs. Enfim, temos realizado maravilhas, mas do ponto de vista psicológico, internamente, nós continuamos ansiosos, carregados de angústias, preocupações. Temos inúmeras formas de temores. Os diversos conflitos
presente em nós, criado por essas contradições dos desejos, desejamos coisas que não queremos desejar. Sabemos que aquilo irá criar problema para nós. Nós não queremos ter aquele desejo. E, no entanto, o desejo está ali. Então, há uma contradição, que é querer pelo desejo e, ao mesmo tempo, não querer ter aquele desejo, em razão dos problemas que isso pode causar. Assim, nós temos os conflitos dessas contradições dos desejos, temos os inúmeros medos, a nossa inabilidade de lidar com pessoas. Nós estamos sempre magoando uns aos outros, estamos sempre nos ofendendo, criando aborrecimento e contrariedade para ele ou ela. Nós sofremos de ansiedade, de insônia, de depressão, sofremos de dor, de solidão. Nós temos diversas formas de sofrimentos psíquicos presentes em cada um de nós. E essa inteligência científica, tecnológica, não resolveu. Sim, a indústria farmacêutica construiu medicações, mas esses medicamentos são paliativos? Isso não resolve? Essencialmente, o problema em cada um de nós, que é o problema do eu, do ego, é ele que está em sofrimento. Então, em meio a todo o conforto, dirigindo um carro importado, internamente, estamos angustiados, preocupados, com medos. Então, nós temos avançado muito tecnologicamente, cientificamente, mas psicologicamente nós continuamos felizes, com problemas, em sofrimento, porque nos falta a visão da realidade, que é a visão de Deus. E a visão de Deus não vem pelo pensamento, pelo conhecimento, pela experiência. A visão de Deus vem pela realidade da inteligência. Essa realidade da inteligência é algo presente quando há exatamente o esvaziamento desse psicológico conteúdo, que tem sustentado em nós a ilusão de uma identidade, que é o eu, o mim, o ego, que se vê separado da própria vida, que se vê separado de Deus. Podemos ter na vida uma aproximação da inteligência. Me refiro a essa real inteligência que elimina de cada um de nós o medo, as diversas formas de preocupações, que dá um fim para a continuidade dos problemas. Podemos ter um cérebro livre de problemas, livre de conflitos, de desordem, de sofrimento. Isso requer a presença da inteligência, dessa inteligência divina, dessa inteligência de Deus. É isso que nos aproxima da sabedoria. Aqui a pergunta é como realizar na vida a sabedoria. A presença da sabedoria não é a presença, volto a dizer, do conhecimento e da experiência. A presença da sabedoria é a presença da verdade sobre nós mesmos. Apenas quando você se dá conta de como você funciona, de como a mente funciona, se torna possível ir além da mente, além desse mim,
desse eu. Então temos o florescer da sabedoria, florescer da verdade de Deus. Então se torna possível nesta vida a visão daquilo que ela representa. Mas agora ficou claro que não há qualquer separação entre você e a própria vida, porque o sentido de separação não está mais presente. Isso é sabedoria. Veja, não é algo que você adquire lendo livros, estudando, ou um professor pode lhe comunicar isso. Você não pode descobrir com alguém, com o outro, a verdade sobre você. Apenas tendo uma aproximação do autoconhecimento. Nós temos a base para a ciência de Deus, que é sabedoria. E uma vida em sabedoria é uma vida em amor, em paz, em liberdade. Temos a presença da felicidade quando a realidade de Deus floresce, quando a verdade do seu ser desponta. Então, é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão despertar da consciência ou iluminação espiritual. É a realidade desta verdade que floresceu, que está aqui agora, se revelando na vida, como sendo a ciência do seu ser. Isso é sabedoria. Então, a verdade sobre a sabedoria é a verdade sobre essa inteligência divina. Enquanto que, de um lado, temos a presença do conhecimento, pautado no pensamento e na experiência. No que diz respeito à sabedoria, o que temos presente é a presença dessa inteligência, que é a inteligência divina. Você não pode aprender isso lá fora. Esse novo aprender sobre si mesmo é o que lhe confere a visão desta inteligência e desse florescer divino. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. Ela faz a seguinte pergunta: Mestre, como faço para me conhecer? A compreensão, Gilson, apenas a compreensão de suas reações, é apenas isso que nós precisamos. Quando você tem um pensamento, você não se dá conta da presença dele. Mas você não só tem um, durante 1 minuto, em 1 hora, 5 minutos, em 15 minutos. Veja, a cada momento nós estamos tendo pensamentos, mas não tomamos ciência deles. Um pensamento surge e você não percebe. Ele traz uma sensação, ele traz um sentimento, ele traz um estado. O seu estado emocional muda. O seu estado de sentimento muda em razão da presença desse pensamento, desse sentimento. Então, nós estamos sendo o tempo inteiro tocados pelo pensamento, por sentimentos, por emoções, dentro das nossas relações com pessoas, com percepções visuais de ambientes, nesse contato com nós mesmos, e nós não nos damos conta. Então, o que é ter uma revelação da verdade sobre quem nós somos? É nos tornarmos cientes dessas reações, quando elas surgem. Assim, nós temos a cada minuto de cada hora do dia a oportunidade de observar nossas reações, aquilo que se passa aqui.
Quando você olha para alguém, você olha a partir do pensamento. E você não se dá conta de que nesse momento você está avaliando, aceitando, comparando, está gostando, não gostando, você está julgando. Isso é algo automático, mecânico, inconsciente, em razão da presença desse pensamento dentro de você. Você não está com ele ou ela, você está com o pensamento sobre ele ou ela, e você não se dá conta. Tomar ciência das nossas reações, repare, não é algo tão simples. Isso requer, para esse instante, e é só nesse instante mesmo, você não pode levar isso para depois, é para esse instante. Isso requer, nesse instante, uma atenção sobre estas reações internas que se passam dentro de você, nesse contato com ele ou ela, assim como nesse contato com você mesmo, com aquilo que se passa aqui e agora. Assim, o que é essa aproximação do autoconhecimento? É, nesse momento, uma atenção que olha para esse pensamento, para esse sentimento, para esta emoção, para esta sensação quando surge, sem interferir com isso. Olhar e se dar conta disso é se aproximar do autoconhecimento. É interessante isso aqui. A real forma de aproximação da meditação requer a presença do autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento requer essa atenção sobre esta reação que surge agora, aqui. Ninguém nunca nos falou sobre isso. Você tem hoje a idade que você tem, mas você nunca se deu conta de como você funciona psicologicamente. E se você não se der conta disso, e se você não se tornar ciente disso, jamais você romperá com esta psicológica condição de estar se identificando de uma forma mecânica, inconsciente, sem qualquer percepção de si mesma, de si mesmo, desses estados. Assim, estamos constantemente respondendo à vida nas relações com pessoas, com nós mesmos, com o que surge, com o que acontece, de uma forma completamente inconsciente, sem qualquer liberdade. Porque nos falta uma aproximação do autoconhecimento. E se isso não está presente, esta ciência que revela a verdade do seu ser, além do eu, além do ego, não se mostra, que é a ciência da meditação. Você precisa ter uma aproximação do autoconhecimento para ter uma aproximação da verdade sobre a meditação. Então se abre esse espaço livre do eu, livre do ego, onde se revela aquilo que está fora da mente egóica, fora desta consciência que é a consciência egóica. Descobrir o contato com a vida sem esse elemento que vem do passado, que é o eu, o mim, o ego, requer a presença da meditação. É por isso que temos encontros onde estamos trabalhando isso com você. São encontros online, são presenciais, retiros. Descobrir o que é viver livre da mente egóica, livre desta mente do eu, desse movimento que é o movimento do pensamento, para um contato com o momento presente, livre do passado. Então se revela a verdade da vida, a beleza do amor.
esta graça e esta coisa indescritível, inominável, que está além do pensamento, que está além da imaginação. Me refiro a essa verdade de Deus. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal. Ele faz a seguinte pergunta: Mestre, como fazer a autoinvestigação do eu no dia a dia? Repare, essa sua pergunta acabou de ser colocada aqui, a resposta para ela. Essa investigação não é algo que o pensamento constrói. É apenas esse olhar sem interferir com o próprio movimento do pensamento. É o olhar sem interferir com o movimento do sentimento ou da emoção. Experimente olhar para alguém, por exemplo, sem o passado dela. Veja, você vai estar diante de um desafio extraordinário. Olhar para alguém sem o passado dela significa olhar para ela ou ele sem o pensamento que você tem sobre ele ou ela. Isso requer a presença de uma atenção nesse olhar que elimina o passado. Em geral, todo o contato que temos com a vida nesse momento é o contato a partir do passado, a partir da memória, a partir do pensamento. Um contato com esse momento, com esse instante, requer a presença de um olhar livre dessa imagem, desse quadro, desta memória, desta lembrança. Será possível um contato com ele ou ela sem a imagem que você tem dele ou dela? A resposta para isso é sim. Quando você descobre o que é olhar sem interferir com esse olhar. E você não interfere com esse olhar quando aprende o que é olhar sem esse observador, sem esse pensador, sem esse experimentador da imagem. Todo o nosso modelo de vida, por todos esses anos, foi sempre esse. Nós estamos sempre sendo pessoais dentro das relações, porque estamos sempre colocando esse elemento que vem do passado, esse mim, esse eu, para gostar, não gostar, para avaliar, comparar, julgar, querer algo dele ou dela, ou querer se livrar da presença dele ou dela. Nós não sabemos entrar em contato com a vida nesse instante, sem o passado, porque estamos por demais viciados nesse modelo de ser o experimentador, o observador, o pensador. E aqui estamos lhe convidando a aprender a olhar sem o passado, a olhar sem o eu. Isso é autoconhecimento. Então, uma qualidade nova de atuação, de ação, de movimento irá acontecer. E com certeza, esse mim, esse eu, não estará lá. É quando o cérebro se aquieta, a mente silencia. Esse espaço livre do passado está presente. Então, aqui nesse instante, nesse momento, há um contato com a meditação. E uma vez que a meditação esteja presente, uma vez que a meditação se revele, há um perfume novo
nesta relação não é mais uma relação entre imagens. Você não tem mais dele ou dela uma imagem. Em geral, os nossos contatos com pessoas, entre pessoas, a pessoa é uma imagem. A imagem que você tem sobre quem você é. A imagem que você traz sobre quem o outro é. Aqui estamos tendo o fim para isso. Nesse olhar, nesse se dar conta, nesse perceber. Você está perguntando como fazer essa autoinvestigação. Estamos colocando aqui para você. Se dê conta de suas reações. Quando o pensamento surge, uma emoção, uma sensação, olhe para ele. Mas é o olhar sem esse eu. É o observar sem esse observador. É o se tornar ciente sem alguém nesta ciência. Experimente isso. A real forma de aproximação da vida é da vida com a vida. E você é a vida em seu ser, quando o passado não está. Assim, o seu contato com ele ou ela é o contato com a vida. Com a vida. Quando o eu aí não está. Quando esse sentimento, pensamento de alguém que vive nesse querer, não querer, gostar, não gostar, não está mais presente. Nós precisamos descobrir na vida o que é a vida sem o eu, o que é a vida sem o ego, o que é a vida livre do passado. Como foi colocado, há um perfume, há algo novo nesse espaço, quando ele não está ocupado com o modelo do pensamento, da comparação, do julgamento, da avaliação, desse gostar e não gostar. A não ser que isso fique claro em nossas vidas, jamais conheceremos a verdade da felicidade, do amor e da paz. Tudo que temos vivido nesse sentido do eu são aproximações de preenchimento de sensações, algo mesclado com prazer, lá está a dor. Com esse assim chamado amor, lá está presente o ciúme, a posse, a dependência. Algum nível de sofrimento. Aqui estamos trabalhando isso juntos. A ciência do seu ser é a ciência do amor, é a ciência da felicidade, é a ciência de Deus. Gratidão, gratidão, mestre. Já deu nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana. Existe no formato online, no formato presencial e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele vive nesse estado de presença. E essa presença é um campo de energia muito forte. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E isso nos ajuda demais a compreendermos o que está além do entendimento intelectual. Nos ajuda a entrarmos de maneira espontânea, por esse poder de presença no mestre, num estado de meditação. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal
E já faz comentários aqui trazendo mais perguntas para trazermos para os próximos videocasts. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Tanto os místicos quanto os sábios têm nos falado a respeito desta realidade divina, que é a realidade do nosso ser, como no caso de Joel Goldsmith. Ele aponta, dentro de uma linguagem da ciência cristã, a respeito da realidade desse reino.